Aí cheguei aqui no estádio do Grêmio, fui apresentado, muita gente, assinei o contrato e tal. Eu via que durante a semana, no decorrer da semana, nos treinamentos, eu via que havia um desânimo, né? Então eu não conseguia entender aquilo ali, porque vinha perdendo há tempo já. O tempo vinha perdendo, não conseguia reverter, não conseguia ganhar Grenal. Eu sofria muito. Eu sofri muito num período para trás. Eu era muito vaiado, eu era muito criticado. Eu sei que os jogadores passaram por situações muito delicadas. Passaram, sim, com certeza. Eu confesso para vocês, confesso para o gremistas, que de 73 a 76 eu tinha vergonha de ir no supermercado, eu tinha uma vergonha muito grande, uma tristeza muito grande, aquilo me machucava muito. O Internacional foi, naquele ano, no meu primeiro ano de presidência, foi heptacampeão. Você imagina só o teu adversário maior ser heptacampeão e tu no vazio. A nossa majestade tinha sido atingida e ficou por longos 8 anos. Foi terrível, inclusive com 2 campeonatos brasileiros. Agora, isso foi uma coisa que nos deu muita vontade de mudar as coisas. Quando o Dr. Hélio assumiu, inclusive o Dr. Hélio era e é um homem vigoroso, um homem de ideias bem formadas, um carisma muito grande, claro, entrou ganhando, vamos quebrar a hegemonia, em 76. Nós encontramos aqui um plantel que tivemos que mexer muito, viu? Mexer muito. E outra coisa, uma situação financeira que não era nada satisfatória. Muito difícil, viu? Mas começamos pensando no treinador, logo de saída, e pensamos numa pessoa que para nós, e para mim até hoje, o melhor treinador que eu conheci na minha vida, Tele Santana. A chegada do Tele Santana foi o grande passo, a grande ousadia que o Grêmio cometeu naquela época, visando naturalmente acabar com a hegemonia do Internacional. O Tele assumiu já no Campeonato Brasileiro. E aí, em 77, assumiu como diretor de futebol o Dr. Nelson Medo. E estava todo mundo centrado em quebrar a hegemonia do Internacional. Ele não tinha outra palavra dentro do vestiário, não tinha outra palavra de ordem para os funcionários. Vamos acabar com a hegemonia desses caras de qualquer jeito. Veio essa diretoria e nos orientou e disse, olha, vocês vão se consagrar como homem para o resto da vida, vocês têm que mudar essa história. O Nelson Medo e o Tele foram muito felizes na escolha dos jogadores que compuseram aquela grande equipe. O Nelson Medo, o Hélio Dourado, Tele Santana, Verardi, fizeram um trabalho com os jogadores que até hoje nós jogadores temos que reconhecer e agradecer para eles. O goleiro de 77 foi o Corvo. Um uruguaio veio de lá, veio plantado de lá. O Eurico já é um jogador falado. Anchieta, seleção uruguaia, tinha sido escolhido o melhor zagueiro da Copa. A gente tinha um cara ali naquele time que ele que trouxe toda essa garra, essa vontade de ganhar, tudo isso aí que foi o Oberdan. Ele chegou aqui no Estádio Olímpico dando uma declaração para o pessoal da mídia, da imprensa, que ele era o xerife e dentro da área dele ninguém fazia gol de cabeça, que era o escurinho, tinha aquele negócio assim. Aí o escurinho entrava aos 30 e pouco, a massa do Inter levantava, o Oberdan fazia aqui não, e dava no Negão, como o Figueiredo dava. E o Negão acabou não fazendo gol mesmo. E ficou marcado. Tu pode ver, se tu falar com alguém na rua, quem que parou aqueles gols do escurinho foi o Oberdan. A verdadeira voz do vestiário, a voz de dentro do campo era do Oberdan, pode ter certeza. O Oberdan não se fala. Quem falar de Oberdan que é Pelé, que viu quem era Oberdan. O Ladinho se usava como exemplo. Quando o Ladinho baixava a cabeça, era ali que a coisa começava. O Vitor Hugo é um guerreiro, um lutador.
E aí depois nós tínhamos um cara super equilibrado ali no meio, que era o nosso, vamos dizer assim, o nosso padre, né? Que era o Tadeu Rizzi. O Tadeu Rizzi era o dono do meio do campo. E depois nós tínhamos aquele cara que era do choque, da porrada, e gritava e chorava, que era o Yura, né? E o Yura, né? Que esse não, esse já era completamente diferente, o inverso do Tadeu. O Éder, aquele chute, uma potência. Tinha o Tarcísio na direita, entendeu? Gente fina, corredor. E ali na frente, o Catimba com toda a manha dele, né? Toda aquela encheção de saco na zaga dos caras. Yura, Tadeu Rizzi, Tarcísio, André, Éder. Você vai falar de jogadores. E eu via que a rapaziada estava muito interessada e estava com aquela ganância, com aquela vontade, aquela disposição. O discurso da abertura de temporada só foi um. Vamos acabar com aquela hegemonia. Só estamos aqui para isso. Custe o que custar, nós vamos acabar com elas mesmas. Foi desde o primeiro dia, desde a apresentação dos jogadores, aí no caso eu já estava dentro do vestiário, desde a apresentação dos jogadores, só se falava nisso. E o Tele fazia com que os jogadores fizessem jogada ensaiada, trabalhassem antes de qualquer coletivo, de qualquer jogada, qualquer finalização, ele fazia jogadas que ele imaginava que poderia dar certo. Realmente, a gente tinha 2 jogadas ensaiadas. Tinha uma comigo e uma ali no meio, com Tadeu Rizzi, Yura e André Catimba. Foi saída de bola nossa. Então deu toque para, não sei se foi para Tadeu Rizzi, um negócio desse. Aí deu para Éder, eu já saí lá na frente, Yura me acompanhando. Eu vinha gritando, é minha, André Catimba. E o André só abriu as pernas e eu fiquei na cara do gol. Fiquei na cara. Visualiza no miolo de ataque, André deu-lhe a bola, entrou na área, Yura saiu, o goleiro vai marcar, atira! Gol de 77, 14 segundos, foi obra exclusivamente de Deus que me deu. Disse assim, ó, tu sofreu tanto, vou te dar uma alegria. Foi uma consagração, foi uma coisa que eu fui à loucura. Os laterais do Internacional ainda estavam, naquela época a crônica tinha fio no campo, não tinham tirado ainda, os cronistas não tinham tirado os fios ainda que estavam dentro do campo. E eu tô já com a mão bem aberta, mas com uma explosão. Pode notar que eu abro bem a mão assim, porque eu queria abraçar toda a torcida junto. Eu não queria beijar a camiseta, eu queria abraçar aquela torcida toda, porque aquilo foi fantástico. 14 segundos é uma coisa tão rápida assim. É o momento de tu pensar, acreditar, não acreditar e gol do Yura. Eu falei, meu Deus do céu, eu acho que esse ano ir pra cama, esse ano acho que esse título fica aqui. É o gol mais rápido da loteria esportiva, menos de 30 segundos. É um gol que incendeia e deixa como guerreira a massa tricolor no Estádio Olímpico. Mas é muito cedo ainda para se pensar numa vitória. Aí eu fiz o segundo gol e aí só vinha agradecimento, né? A jogada sem velocidade. Ficou para André. É o Grêmio no contra-ataque. Deu a Tarcísio, a penetração de Tarcísio, atenção, o Grêmio! 2-0 para o Grêmio, o André lançado, foi obstruído, mas a bola ficou para Tarcísio, 2-0, 3 minutos e 30 segundos. Quando terminou o jogo, você deve estar lembrado que o Yura teve numa barreira, ele recebeu um bolaço no nariz e não virou outro, ele aguentou. E aí deixei a bola, eu fechei os olhos e deixei a bola bater. E aí quebrou meu nariz. Ele afetou o nariz e ele aguentou e sangrou. E ele ficou com a camisa, ele não trocou a camisa.
E no fim do jogo me doou a cabeça. Eu sei que eu tirei e fiz assim de verdade. Tinha amor na camiseta, viu? Lutava pela camiseta. Tá? Era uma gente de escola mesmo, de escola, sem dúvida nenhuma. Mas foi um negócio, aquilo foi um momento inesquecível da vida. E era tudo direcionado para ganhar o campeonato, ganhar o campeonato, ganhar o campeonato. E não tinha outro propósito. Está iniciado, telespectadores, o Grenal no Beira-Rio. Grêmio Internacional, Grenal decisivo de mais uma fase do Campeonato Gaúcho de 1977. Virava o jogo procurando o Tarcísio. Vai ele pelo meio. Yura não deu a devolução. Houve a falta na entrada da área. Yura fez uma onda medonha. Queria dentro da área, se ajoelhou ali, batia no solo. Expectativa no Beira-Rio. Tanto o Éder como o Tadeu Ricci batem bem essas faltas. Atenção, Tadeu. Tarcísio, passava André, Éder de primeira, Manga. E depois de estabelecido 1-0, esteve bem o Celestino. Éder, aliás, aquele era o André, agora o Yura. A Yura pelo miolo. Tarcísio entrava lá, Manga com o pé. André. Ainda o André. Jogada individual e boa. Cruzamento. Tarcísio! Vai no fundo, nem chega aí no fundo, cruza e eu entro de cabeça no meio ali aquele embrulho vermelho todo, né? E eu faço esse gol de cabeça. Wilson, de primeira para o Éder. Tem o Tarcísio livre pelo lado direito. Vai o Éder, pode ele mesmo atirar a gol. Vai levando, pode marcar. Manga! Com esse resultado, o Grêmio é campeão do segundo turno do Decagonal. Exatamente, como já foi o campeão do primeiro turno, leva para a fase finalíssima a vantagem do empate em pontos. Haverá 2 grenais. Se o Grêmio obtiver 2 pontos, por uma vitória ou por 2 empates, será o campeão gaúcho de 1977. Eu estou lembrado que o Tele inovou na semana do jogo decisivo contra o Internacional. Ele nos colocou todo mundo isolado num seminário aqui em Viamão. Para ser campeão, um time tem que estar unido, um time tem que se acreditar. Todo mundo se acreditava um no outro. Essa é a realidade. O Tele fez isso, o Tele fazia isso. Tensão, como assim, a impressão que a coisa ia arrebentar. Eu mencionei que eu tive uma pequena discussão com o Tele praticamente na hora de irmos para o vestiário. Por uma providência administrativa que não me ocorrera, não ocorrera a ninguém,
E ele, tal era a tensão, como é que os jogadores vão chegar no vestiário? Até isso ele se preocupava, porque o Dele realmente sempre foi detalhista. Naquela semana, eu não me lembro nem se da minha família, se algum filho adoeceu, a minha mulher ela se virou por conta dela. Porque eu não estava lá naquela concentração e lá ficamos e eventualmente chegava o doutor Nelson Medo, que era a novidade, saímos para treinar e só se falava em treinar. Está iniciado, telespectadores, o Grenal, que pode decidir o título do Campeonato Gaúcho de 1977. Prepara Tadeu, ele bate muito bem essas faltas, tanto ele como o Éder. Atenção. Éder. Foi empurrado lá o André pelo Santos. É escanteio. Olha o André. Tem o Marinho pela frente. Mas a gente estava dominando o jogo, a gente estava, senão o meio de campo, mas a defesa entrando duro, tomava a bola ali na intermediária, não deixava o Inter partir para dentro da área. Aos 27 minutos do primeiro tempo, pênalti. E eu era o batedor de pênalti, eu já tinha batido 20 pênaltis. E tinha convertido 20. E pênalti, e o batedor oficial naquele momento era ele. Atenção. Tarcísio. Quando a gente está no momento de botar a mão numa coisa e fica pensando, se der um azar, qualquer coisinha sair errado, quer dizer, era aquele sentimento que nós tínhamos, não pode dar errado, nós vamos acabar com essa farra dos caras. E houve um silêncio total, inclusive até da torcida do Inter. Se passasse um mosquito ali, tu ouvia um mosquito passando ali naquele momento. O Bertan também chegava lá. Atenção. Aí eu vi o Cláudio Duarte conversando com o Benítez, que eu batia sempre naquele canto. E eu falei, vou mudar. Atenção. Tarcísio. A minha vontade naquela hora era virar aquelas máquinas, sabe, de furadeira, no chão e ir e ficar, botar a grama de novo e ficar quieto lá no fundo. E parece que o mundo desaba nas tuas costas. E todo mundo já entrou em polvorosa, porque, vai dar eles. Tadeu Ruiz. O Bertan está na área. Zapata não alcançou. Quer dizer, só falta essa entrar, ela vai entrar, tem que entrar. Jura Caçapava. Caçapava melhor. Vitor Hugo no lance. Batista e Santos. Caçapava.
catarse, foi uma coisa assim, um choro convulsivo, não só meu, não. Quem estava em roda de mim nos controlava também, nos controlava de pura emoção, alegria pura. Você entra dentro da área, você faz o gol. Aí você não quer aparecer na velocidade de reação, quer aparecer de primeira, vai. Foi o meu caso, eu fui dar o salto mortal e eu fiquei na altura do travessão. Mas aquilo tudo que quer, é o amor, a profissão, o desempenho, a vontade, a coragem, tudo vem naquele momento da explosão, né? Na minha cabeça, é um borrão só, vitória, 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 uma emoção totalmente indescritível, totalmente indescritível. Rapaz, que loucura, rapaz, aquilo ali foi a emoção, rapaz. Antes de marcar história no Grêmio de Porto Alegre, Anchieta teve momentos de glória na terra natal. Eu vim aqui no Grêmio, fui campeão em 77, 79. Nesta época que surgiu o apelido Papito. Antiga ali, é como você falou mesmo, batia. He podido compartir con algunos amigos. Para a área. Marinho errou. Falcão. Corpo. E o Tele Santana, com as vaias dos torcedores em 77, no começo de 77, disse bem claro para todos os torcedores que seria Yuri mais 10 jogadores. Aquilo me motivou, aquilo me deixou com tranquilidade, os companheiros também começaram a acreditar em mim e eu comecei a acreditar muito mais no meu futebol. Da torcida gremista, que era contra o Escurinho, que ele não era titular absoluto, mas ele chegava no segundo tempo em todos os grenais, por incrível que pareça, ele entrava, a torcida do Grêmio tremia e chegava lá, ele sempre fazia o gol. E o Grêmio sempre perdendo depois de 8 anos. E quando eu cheguei no aeroporto, mal cheguei no Grêmio, e eles me perguntaram, e o Escurinho? Eu falei, o Escurinho acabou, ele não joga mais. Vai jogar, mas não vai fazer mais gol de cabeça.